dia, turma do 7º ano. Olha nós aqui para a nossa aula de revisão da primeira unidade. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê uma semana de paz, de sabedoria, de bons estudos, ok? Vamos lá para a nossa aula de revisão da primeira unidade. Os assuntos serão arte europeia medieval, arte românica, a arquitetura românica, a escultura românica, afrescos românicos, livros e iluminuras e artistas românicos. Estes serão os assuntos da nossa prova da primeira unidade. Vamos lá. A arte europeia medieval teve início com a queda do Império Romano do Ocidente. Foi marcada por dois fatores, a religião cristã e os movimentos migratórios. Alguns povos migrantes vinham em busca de terras férteis e melhores condições de vida. Foi um período em que a Igreja Católica tinha muita influência, passando a atuar na vida medieval, propondo uma doutrina denominada teocentrismo. A arte medieval derivou de uma grande mistura das tradições artísticas de diversos povos, o que resultou em uma arte expressiva e variada. A arte passou a ser serva da igreja e isso resultou na criação de mosaicos, pinturas e esculturas voltados para os ensinamentos católicos. Lembra que a gente falava que foi uma arte onde a Igreja Católica tinha grande predominância. A arte românica foi um dos estilos mais representativos da arte medieval, devido ao crescimento populacional. Desenvolveu-se em meio da crise do feudalismo. Contribuiu para a construção de edifícios, a maioria cristãos, de modo que a forma artística predominante é a arquitetura. A pintura, a escultura e as artes decorativas tinham geralmente a função de enriquecer e embelezar as obras arquitetônicas. Na arquitetura, quais foram os pontos principais na arquitetura? Ela era composta por castelos, igrejas e mosteiros. As principais características eram as construções de paredes grossas, que davam a sensação de proteção e segurança. Eram de abóbadas de pedras, que aumentavam a estabilidade dos edifícios. De pilares maciços, os quais sustentavam as paredes grossas, e o uso de aberturas estreitas usadas como janelas. Além disso, havia predominância de linhas horizontais. Essas aí eram as características da arquitetura românica. E como eram as esculturas? Vamos lá? Eram usadas no interior e exteriores das edificações. Ou seja, tanto na frente tanto no lado externo, quanto no interior, no lado de dentro das edificações. Um dos locais que podiam ser encontradas era no tímpano, espaço acima da portada, na parte externa da entrada do templo. Costumava apresentar formas austeras, ou seja, sérias, duras, curtas ou longas, e caracterizavam-se pela ausência total de movimentos naturais. Outra característica era o uso do personagem bíblico e de ornamentos. Vamos lá ver os afrescos românicos. Como eram esses afrescos? Seguia uma tendência parecida com a da escultura. As pinturas tinham como objetivo primordial de sensibilizar. Não necessitava ser fiel à realidade, porém tinha que ser de caráter religioso. Tinha o desenho com cores fortes e vivas. Fugiu da padronização anatômica,
optando pela geometrização dos corpos. Cenas de vida cristã eram usadas para repassar o pensamento do cristianismo. Apresentavam duas características, o colorismo e a deformação. E os livros e as iluminuras, o que eram isso? Foi um conjunto de ilustrações que acompanhavam os textos dos livros manuscritos do período medieval. Eram escritos por monges em folha de pergaminhos, com letras perfeitas e muita beleza. Eram considerados livros sagrados, pois contavam as histórias bíblicas. Não era a Bíblia, eram pergaminhos, para vocês não confundirem. Foi chamado de manuscritos iluminados e sua produção estendeu-se por séculos. A letra inicial desse pergaminho, ou seja, dessas escrituras, eram chamadas de capitular. Então, aqui eram as características dos livros. Não era a Bíblia, não, gente, para vocês não ficarem confusos, viu? Os artistas romanos, nesse movimento, eles foram pouco valorizados. Apenas os que pertenciam à hierarquia cristã, como monges e padres, eram considerados excelentes. Ou seja, as pessoas que pintavam, que tinham dom, ele não tinha valor nenhum. Suas obras não eram nem eram vistas. Não eram pintores, mas sim santos. Eram considerados como santos padres. A eles cabiam apenas a função de execução pela invenção e pela orientação. Bons estudos, estudem bastante para a nossa prova, tenham atenção, façam a prova devagar. Vocês não estão disputando, entendeu? Não esqueçam de, a cada questão, salvar e depois que envia. Não fiquem salvando, porque o sistema não irá contabilizar, ok? Tenham paciência. Outra coisa, não esqueçam de responder a nossa atividade. A atividade vocês pegaram lá na escola, respondeu, devolve para a escola, que é para eu corrigir e colocar na pasta de vocês, ok? Eu tenho que pontuar. Aqueles alunos que não levarem, não vai ter pontuação. Tchau, bons estudos!